Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Hoje eu estou com um vozeirão, tá vendo? Tô parecendo um mulherão, né? Se fala no telefone, pensa que é alguém de... Oi? Estou contralto. Se conversa no telefone até ilude. Peço até que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, a voz está falhando aí, a garganta tem serrote aqui que quis vir junto, mas Deus vai dar graça e vai sair. Tá? Se estiver muito baixo, só me dá um toque e eu coloco assim o microfone bem pertinho da boca. Amém? Graças a Deus. E hoje, a pastora até perguntou, falou, mas você vai conseguir? Eu falei, eu quero, né? Falei, eu vou. Porque assim, é uma palavra que Deus, Ele tinha ministrado na minha vida há uns dias atrás. E eu guardei ela para mim. É aquela coisa, Deus trata com a gente primeiro, né? A pastora tinha falado que eu ia receber o convite para vir ministrar a palavra há umas 2 semanas, 3 semanas, né? Há umas 3 semanas atrás. Ela falou, o pastor vai te chamar para você pregar sábado, né? Já vai preparando. Daí eu mandei para o Franklin tudo, o tema, mandei o versículo-chave, tudo para ele. E naquele dia foi quando eu, né, tive o meu contratempo com o meu pai, foi quando ele internou às pressas. Aí acabou que o pastor veio e deu início, né, naquela série de mensagens que a vida machuca e Deus cura. E essa palavra aqui, ela nunca se tornou tão real para mim. Né? Eu tive que fazer uso dela na minha vida, no meu coração, para eu ter o acalanto de Deus. E é por isso, a hora que a pastora falou, você vem quarta-feira? Eu falei, vou. E eu vou com aquela palavra, né, de 3 semanas atrás. E ela perguntou, você aguenta? Aguento. A voz não sai, mas que eu vou. E o tema da nossa mensagem de hoje é um sinal da presença de Deus. Que é o que a gente está sempre procurando, né? Um sinal de que Deus está conosco. E eu queria muito participar com vocês sobre isso, sobre essa narrativa. Abre bastante seu coração, recebe bastante de Deus nesse momento. Eu espero conseguir passar para vocês tudo aquilo que Deus falou comigo e com você também, que está em casa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Curte aqui, compartilha, né? Marca seus familiares, manda para as pessoas que você ama, seja canal de bênção para muitas vidas, para muitas pessoas, através da palavra que tem sido, igual a pastora falou, tem sido ministrada aqui, é com amor, é com temor e é com reverência à vontade do nosso Pai. Fica muito à vontade para interagir com a gente aqui, amém? E para falar sobre o sinal da presença de Deus, eu separei uma passagem de Números para a gente conversar. Números do Velho Testamento, ele fala as condições de Deus para o povo que está indo tomar posse da terra prometida. E é sobre as condições em que o povo estava e as condições que Deus impunha, as condições que Deus passava para que o povo conseguisse então finalmente chegar na terra prometida. Quando o povo se mantinha fiel, né, a sua aliança se mantinha fiel com a vontade de Deus, tudo ia bem. Ia bem durante a viagem, ia bem durante a sua estadia, com sua saúde. Porém, quando eles desobedeciam, eles pagavam, né, com o preço dessa desobediência. Eles desobedeciam com derrotas, eles pagavam com atrasos na jornada e eles pagavam até com a morte. Era uma situação bem diferenciada que tem lá em Números, mostrando sobre esse povo. E é engraçado que assim, Solange, eu considero o livro de Números um dos livros mais humanos da Bíblia, por assim dizer. É diferente
de todos os outros livros, os outros personagens que a gente costuma ver na Bíblia, que a gente vai lendo, a gente vê sobre pessoas que são extremamente firmes na fé, os seus grandes heróis na fé. A gente vê sacerdotes, sacerdotisas, a gente vê profetas, a gente vê grandes reis, grandes homens, os patriarcas, né? Grandes trabalhadores da seara de Deus, e conseguiram grandes feitos ao longo, né, de tudo que a gente vai lendo. A gente vai ver, poxa, que legal. Só que Números, ele é diferente, ele mostra toda a fragilidade do povo de Israel. Mostra aquele lado mais fraquinho e que não devia, mas é o que mais se assemelha com a gente. Porque quantas vezes a gente lê sobre esses grandes feitos desses grandes homens e mulheres da Bíblia, a gente fala, nunca vou conseguir atingir esse patamar. E quantas vezes a gente fala, poxa, a gente fica com aquela mentalidade de escravo, né? E que igual o povo tinha lá no deserto. Lá era ruim, mas era bom. Porque lá pelo menos eu sabia o que eu ia encontrar, né? No Egito, como escravo, eu sabia que se eu não cumprisse a minha meta do dia, eu ia levar tantos açoites. Lá eu sabia que eu tinha uma porção diária de alimento e que eu tinha que fracionar ela ao longo do dia para dar conta. Me era um lugar conhecido. E quando eles estavam aqui no deserto, eles estavam vivendo um momento totalmente diferente desse. E é por isso que eles ficavam tantas vezes falando, antes a gente tivesse ficado lá. Você trouxe a gente para cá para a gente morrer, porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Eles não conseguiam vislumbrar o que era. Tinha saído da zona de conforto, né? Tinha saído da zona de conforto. E a gente, quantas vezes a gente segue essa linha de tá ruim, mas tá bom. Eu estou escrava, mas pelo menos eu sei com o que eu estou lidando. Né? A minha situação ali no meu emprego, ele não está legal, ele não está bom, mas pelo menos eu já conheço o meu patrão. Eu não preciso me desafiar a conhecer um caminho novo. Eu não preciso me desafiar a conhecer um emprego novo. E é assim em todas as áreas da nossa vida. E esse sentimento e esse pensamento que acompanhava o povo de Israel impediu eles de entrarem na terra prometida. Impediu eles de viverem aquilo que era a grande vontade de Deus para todo aquele povo. Gente, eram 2 milhões de pessoas. E quando a gente lê, todo mundo sabe a história, que somente 2 pessoas conseguiram a proeza de entrar na terra prometida. Quem foi? Josué e Caleb. Somente 2. E da nova geração. Foi preciso uma nova geração, um povo nascido no deserto, um povo que nasceu no deserto, que nasceu diante da adversidade, cresceu e viveu todo o tempo diante da adversidade, para eles conseguirem ver que era sim possível sair daquilo. E receber a promessa e poder entrar. Uma nova geração resiliente, uma nova geração forte e confiante. E nós? Em que geração a gente está? Aquela que prefere voltar e levar chibatada, mas pelo menos tem certeza do tanto de cebola que vai comer? Ou aquela que não teme? A passagem bíblica que a gente vai deslumbrar ao longo de hoje está em Números 9. Números 9. A primeira parte do capítulo 9, ele fala sobre a celebração da Páscoa. A segunda parte, ele fala sobre a nuvem, sobre o arraial, né, dos viajantes, lá dos peregrinos. Nós vamos tratar a segunda parte do capítulo 9. No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria. De noite, tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam.
No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Versículo 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? A nuvem que se manifestava sobre o tabernáculo, sobre o templo do Senhor, era a presença visível de Deus. Um sinal, uma prova visível que você olhava e sabia que Deus estava ali e Deus estava o tempo todo. Durante o dia era uma nuvem e durante a noite era a coluna de fogo. E isso facilitava o roteiro, né, dos caminhantes. O povo, ele percebia a glória de Deus. O povo, ele percebia a vontade de Deus através do movimento da nuvem. Então, a cada vez que aquela nuvem se mexia, é Deus falando com a gente. É Deus mostrando qual é a vontade dele para a gente. E é engraçado que o livro de Números, quem já leu o livro de Números inteiro? Ergue a mão. É chato. É um livro chato. Né? É um livro do censo, é um livro da contadoria do povo de Israel, é um livro de genealogia, e começa o filho que era filho de Beltrano, que era filho de Cicrano, que era filho de não sei o quê, chega uma hora você não sabe mais quem era filho de quem, forma aquele embrólio na cabeça da gente, você não entende mais nada, dá vontade de pular mesmo, quando a gente está na época da leitura anual da Bíblia. E a contagem, da tribo de Dan tinha tanto, da tribo de José tinha tanto, e depois disso tinha seus líderes, os seus líderes de 100, você começa a ler e fica aquele negócio, mas não é isso que o livro mostra para a gente. Esse livro ele tem uma palavra-chave, esse livro inteiro de Números, ele mostra para a gente aquilo que Deus quer que a gente viva com ele, e a palavra-chave é dependência. Deus pede a nossa dependência dentro do livro de Números. E quando você vive a plena dependência de Deus, que era o que esse povo estava experimentando ali no deserto, eles tinham que experimentar plenamente todos os dias a dependência de Deus, eles começavam a experimentar coisas diferentes. E é sobre isso que a gente vai ver aqui, esses conselhos, esses pontos que a gente experimenta, quando a gente começa a viver em plena dependência de Deus. Quando a gente começa a passar os nossos dias, mesmo no deserto, em plena dependência de Deus, a gente tem, primeiro de tudo, você tem proteção. E é uma proteção 24 horas por dia que você tem. O próprio versículo 15, que foi o primeiro que a gente leu lá. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Então, assim, desde quando ele montou o tabernáculo, desde o momento
que ele foi armado, né, a barraca do tabernáculo. Essa nuvem, ela se instaurou, e desde o amanhecer até o entardecer, depois de novo, amanhecer até o entardecer, ela continuava lá com o povo. Deus proveu uma nuvem para eles, porque de dia fazia sombra, que protegia os pés na caminhada no meio desse deserto. Quanto deserto você vive hoje que está sapecando o pé? Há quanto tempo você está nele? Qual é o seu deserto? E a partir do momento que a gente instaura o tabernáculo, a partir do momento que a gente levanta o tabernáculo, Deus já coloca a nuvem por cima para proteger. A areia no deserto, para quem não sabe, ela não retém calor. Então, durante o dia, aquilo é muito quente, porque o sol vai esquentando, ela vai soltando, o sol vai esquentando, ela vai soltando. Ela irradia aquele calor o tempo todo, é muito quente. E à noite, essa nuvem, né, milagrosamente, virava uma coluna de fogo, que é onde aquecia o povo, porque é lógico, como ela não retém, ficava daí muito frio, e protegia também das feras, dos animais, né, dos perigos da noite. Eles estavam acampados no meio do deserto. Essa nuvem estava lá para cuidar e tornar a vida deles mais confortável. A nuvem de Deus, ela está 24 horas te protegendo. Basta que você arme o tabernáculo. Basta que você construa a morada de Deus. Aqui, ó. Construa a morada de Deus e imediatamente ela vem. E a nossa vida é assim. Mesmo estando no deserto, Deus, ele se preocupa. Salmo 23, eu não coloquei ali. O Salmo 23, 4 fala assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, mesmo que eu ande diante de toda dificuldade, e eu passei recentemente por essas dificuldades, né, quem já frequentou essa rotina de hospital, essa rotina de UTI, essa rotina de notícias de médico, é complicado, a gente fica aflito, e tem tanta coisa que tem que fazer, tem tantas providências que a gente tem que tomar, mas a mente fica naquilo. E tem tantas outras situações que colocam a gente nessa emboscada. Mas Deus, ele fala assim: eu sei que você está aqui. Eu sei que você montou o seu tabernáculo. Então eu estou te fazendo, a sua vara e o seu cajado me protegem. Uma pessoa falou para mim até essa semana, falou: nossa, tia Sô, seu pai morreu faz tão pouco tempo, e como você está bem? Eu fiquei até com medo. Esse cara está querendo dizer que eu não estou sofrendo? Mas é que bom. É porque a sua vara e o seu cajado me consolam. E mesmo que eu ande por esse vale de sombra e de morte, eu não tenho medo. Eu sei que Ele é comigo. Hoje dia 8, quarta-feira, eu estou lidando com papelada burocracia. Quem também já lidou com isso sabe, né? Migrar a aposentadoria para pensão, seguro de vida. Meu pai, ele tinha uma aposentadoria adicional privada. Essa aposentadoria só sai quando o INSS liberar a principal. O INSS fica pedindo documento atrás de documento, o seguro de vida pede documento. Então, assim, você está triste às vezes e você não tem mais, porque você tem que lidar com papelada, com burocracia, você tem que lidar com situações e tem que se manter forte. Então, esse é o meu deserto de hoje. Mas Ele tem cuidado de mim. Eu não tenho temido mal algum. Porque o que é meu, Deus está preparando. E o que é seu, também está. E é assim que você vai receber. Segundo ponto. Quando você se coloca em inteira dependência de Deus, você tem orientação. Você tem orientação. O versículo 17 fala assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. O tabernáculo, ele é o símbolo da unidade do povo que Deus escolheu.
O templo do Senhor, ali é o lugar que Deus escolheu para o povo se reunir em adoração a Ele. Isso não muda, Deus não muda. O tabernáculo do Senhor, ele ainda é o lugar do povo se reunir para adorar, para prestar culto para Ele. Hoje, infelizmente, eu estava até conversando ali no fundo com a Duda, muita gente não conseguiu devolver na sua agenda o seu horário de culto, né, pastora Wanda? Não conseguiu encaixar essa rotina de home office, essa rotina de fazer as coisas, compras online, tudo fazer de casa, não entrou de novo na sua agenda, na sua rotina, o horário de vir aqui prestar culto. Ah, mas Deus fala. Sim, lógico que fala. A palavra de Deus jamais vai voltar vazia, quer onde a gente esteja. Até mesmo porque existem necessidades, existem momentos de necessidade que a gente precisa receber de Deus de casa, ou do trabalho, ou o que seja. Não consegue vir até aqui. Porém, o culto, ele não é só receber, ele é dar. E a casa que ele escolheu, o tabernáculo, é o lugar de dar adoração, é o lugar de prestar culto, é o lugar de se consagrar a Ele e mostrar o quanto Ele é santo, 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 poderoso Deus de Israel. É aqui que faz isso. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. E você que não conseguiu, mas é porque não pôde, glória a Deus pela sua vida também. E você que pode, esteja aqui no domingo de manhã para fazer isso, cumprir as duas partes do culto: se alimentar e se doar para Deus. E à noite também. Então você tem a orientação. Quando Deus então decidia levantar a nuvem de sobre o tabernáculo, o povo deveria se colocar em marcha. De repente, então, o povo ele olhava para cima, via aquela nuvem, né, via aquela mancha nebulosa levantando, andando, se mexendo, e sabia que era a hora, então, de desarmar o acampamento e ir de novo. Gente, fosse a hora que fosse. Podia ser de manhã, podia ser de tarde, podia ser de noite. Fosse a hora que fosse, a hora que Deus falava, vai, o povo ia. E essa é uma lição muito séria para a gente, porque quando Deus fala para a gente, vai, não fica enrolando, vai, irmão. Só que ao mesmo tempo que Ele fala, para, é hora de parar. Não avança. Espera, porque Ele sabe o momento certo. Alguns estudiosos, eles dão conta que Moisés repetiu tantas vezes isso, né, dentro desses versículos, que o povo, conforme Deus mandava, o povo parava. Conforme Deus mandava, o povo marchava. Por que repetir tantos assim? Moisés repetia isso muitas e muitas vezes, era para mostrar para a vizinhança, para os povos, que eles estavam vivendo a dependência de Deus. Aquele povo que todo mundo da região sabia, que Deus já tinha tirado do Egito, né, depois de todas as 10 pragas, depois de todo, né, aquela fuga eletrizante que teve do Egito, e depois quando teve, o mar se abriu por causa do povo, o mar se fechou em cima dos egípcios, né, Deus segurou os egípcios com a mesma coluna. Deus segurou os egípcios, deixou escuro para lá e fez claridade para eles para cá, para eles conseguirem fugir. E de repente é uma caminhada de 11 dias, que do Egito até Canaã era uma caminhada, um trajeto de 11 dias. O povo está levando anos e anos e anos andando em círculo, não consegue chegar. Deus abandonou esse povo ou o quê? Conforme Deus mandava, eu ia. Canaã é ali. Mas a nuvem levantava e mandava ir aqui. Então é aqui que a gente vai. Para onde a nuvem de Deus está te mandando ir? Você sabe que é ali que Deus quer te levar, que é na terra prometida, que é a terra que mana leite e mel, que Ele separou para você, e ela é sua, ninguém vai roubar. Mas se Ele está mandando ir por aqui, algum motivo tem. Então, segundo a ordem dEle, é aonde você vai.
Se ele assenta a nuvem, você desce. A nuvem era a voz de comando de Deus. Era por meio dela que Deus mandava o povo marchar. Deus falava pela nuvem. E nenhum movimento era feito sem uma ordem divina. Ninguém saía, nenhum passo era dado sem antes a nuvem se mover. Nenhuma decisão eu vou tomar sem antes a nuvem de Deus se mover. Nenhuma atitude eu vou tomar sem antes a nuvem de Deus se mover. Quando é dada então a ordem, eles paravam tudo o que estavam fazendo. Você tem coragem de parar tudo o que você está fazendo? Para acampar ou para marchar? Mas Deus está me mandando para tal lugar, agora eu não posso. O horário não bate, minha agenda não bate, meu compromisso não bate, meu emprego não permite, minha escola não permite, minha vida social não permite, meus amigos não permitem. Agora não dá. Você tem coragem de parar tudo para fazer a vontade de Deus e viver em plena dependência de Deus? Lawrence Richards, ele é um doutor em educação, ele é mestre em teologia, autor de muitos livros teológicos e de estudos bíblicos. Ele fala assim, a direção divina não é somente uma questão de onde devemos ir, mas também uma questão de quando ir. Nós devemos sim esperar o sinal de Deus para avançar. Nós devemos sim esperar o sinal de Deus para parar. De que jeito? Hoje a gente não tem mais a nuvem. De que jeito? A gente deve estar muito sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e deixar Ele nos guiar. A nossa tendência é pedir o direcionamento de Deus, é pedir o trabalho de Deus na nossa vida, mas a gente não consegue esperar acontecer. Quantas vezes a gente sabe que tem uma promessa, leu aqui na Bíblia, né? Eu tenho uma promessa, essa promessa ela é minha, eu recebo em nome de Jesus. Mas está demorando. E a gente começa a ficar aflito e começa a achar que Deus abandonou, começa a achar que Deus esqueceu. A gente não entende porque está vindo e a gente não consegue esperar a vontade do Senhor. Sabe igual Abraão fez? Deus prometeu um filho, e daí, não, está demorando demais, pode deixar que eu faço? Quantas vezes a gente faz isso? Mas a orientação, ela não vem da nossa própria vontade. Essa orientação divina, ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo que habita em você. Porque lembra que a gente falou lá no versículo 15? O tabernáculo ele foi montado. Você ergueu o tabernáculo aqui. É na sua vida que está montado. E a nuvem de Deus então se colocou sobre você. E agora o Espírito Santo ele fala com você. Ele fala através da palavra. Fala aqui através dos pregadores. Fala através da leitura. Essa mensagem, gente, não só essa, todas as mensagens, eu não sei quem tem o hábito, lá no aplicativo a gente faz o esboço, a gente deixa essa mensagem lá no aplicativo. Pouquíssimas pessoas abrem, porque eu vejo. Pouquíssimas pessoas abrem. Mas tudo aquilo que Deus fala com você está lá escrito para você estudar de novo, e de novo, e de novo, e até abençoar a vida de alguém com essa mensagem. Está lá no aplicativo. Nós temos o Espírito Santo para permitir isso na nossa vida, nos guiar, nos dirigir, através daquilo tudo que a gente vê e ouve. E outro, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente deve andar pela fé, e não pelo que vemos. É por isso que hoje a gente não tem mais nuvem para dizer o caminho para a gente. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai falar. 2 Coríntios fala isso. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. No deserto, esse povo vivia em plena dependência de Deus.
Eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Eles dependiam plenamente da vontade de Deus. Quando eles acampavam, eles não sabiam quando eles iam se colocar em marcha de novo. E quando marchavam, eles não sabiam quando Deus ia mandar eles acamparem de novo. Então, tal como a nuvem faz isso hoje, levando, o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Eu não sei. Eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei a volta que Ele quer que eu dê até que eu chegue. Até que eu chegue na terra prometida. Mas eu sei que Ele quer que eu chegue. E é desse jeito que o Espírito Santo me leva a confessar a Cristo na minha vida. A reconhecer o senhorio dEle na minha vida. A saber que é Ele que me guia e que é Ele que me consola. Os evangelhos são cheios dessas palavras. De refrigério e de reforço e de cuidado emocional. Quando o povo só andava quando Deus dava orientação. Então a gente tem que buscar a orientação de Deus. É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é ouvindo o culto, é lendo os esboços, procurando auxílio pastoral, procurando aconselhamento de pessoas de sua confiança, mas só andar mediante a orientação. O versículo 22 fala isso, ó. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam. Quando a gente anda debaixo da nuvem, a gente tem que ter sempre isso em mente, a plena dependência de Deus. A gente não pode se esquecer disso. A gente não pode mudar o nosso trajeto disso. Quem anda na nuvem de Deus não pode, primeiro de tudo, ficar para trás da nuvem. Se você fica atrás da nuvem, a nuvem foi, você está atrás, você é que está correndo atrás das bênçãos, e não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus fala para você. O que a Bíblia fala sobre as bênçãos? As bênçãos te alcançarão. Então não fica para trás da nuvem. Não espere para ver aonde vai primeiro. Aliás, eu acho que eu gostei, então agora sim eu vou. Não espere para ver o que está acontecendo primeiro. Vai pela fé. A gente não vive por vista, a gente vive pela fé. O que eu vivo não é o que eu estou vendo, é o que eu estou crendo. E você está crendo nesse direcionamento de Deus, então viva isso. E a segunda coisa, você não pode andar na frente também da nuvem. Porque se você anda na frente da nuvem, você pode estar aí, de repente se desembestando para um lado, e a nuvem está virando para lá, e você passou reto, você perdeu a esquina, perdeu a curva, perdeu o mover da nuvem sobre a sua vida. E aí é aquela hora que a gente começa a falar, Deus me abandonou, Deus me deixou. Mas não é que Deus te abandonou, não é que Deus te deixou. Você saiu de debaixo da proteção da nuvem. Seu pé está queimando, é porque você saiu debaixo da nuvem. Você está passando frio à noite, está descoberto, está se sentindo sem acalanto, sem aconchego, está se sentindo deixado para trás, precisando de um abraço. Você deixou a nuvem, então não fique para trás da nuvem. Não ande na frente da nuvem, ande debaixo da nuvem, que é a vontade plena de Deus para mim e para você. E graças a Deus por isso. Do contrário, a gente fica sem essas duas coisas que eu já falei. A gente fica sem proteção e fica sem orientação. Gente, se Deus falar é 1 mês, é 1 mês. Se Deus falar são 2 dias, são 2 dias. E se Deus falar, você vai ficar 40 anos no deserto, assim vai ser. Só que seu pé não vai queimar. A sua roupa não vai estragar. A sua família vai continuar crescendo e prosperando. E o seu gado vai continuar arrebanhando cada vez mais. Mesmo dentro de 40 anos no deserto. Porque é a nuvem que está sobre nós. Terceira coisa, quando a gente vive em plena dependência de Deus, você encontra descanso. Você encontra então proteção, você encontra orientação e você encontra
descanso. Versículo 28 fala assim, ó. Venham a mim, Mateus 11, eu não sei se eu coloquei isso aqui. Mateus 11, o versículo 28 fala isso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é promessa, gente. Você vai encontrar descanso e você vai encontrar refrigério realmente só nos braços do Senhor. Quando a gente está debaixo da nuvem de Deus, esse refrigério para a caminhada, esse direcionamento para a caminhada, a estratégia para a nossa vida vai ser de Deus. Não havia nada de previsível nos movimentos da nuvem. Você viu que tem dia que era só da noite para amanhã, tem dia que era da manhã para a noite, às vezes ficava alguns dias, às vezes ficava algum tempo. Não tinha nada previsível nesse movimento. Tudo dependia da soberania de Deus. E Ele é soberano na minha vida. Você já imaginou, gente, vamos pensar o seguinte: montar e desmontar todo o arraial, toda vez que a nuvem começava a se mover? Era montar as suas tendas, dividir os quartos, colocar os tapetes, arrumar a caminha da criança, fechar o cerco, colocar os animais. Daí eles tinham um banheirinho, né, coletivo que eles tinham que fazer para fora do arraial, tinha que cavar lá as coisas, né, para preparar lá o banheiro coletivo. Os levitas, né, os levitas estão aqui, vão confirmar comigo, tinha que montar o tabernáculo inteiro, desembrulha tudo do plástico bolha, os utensílios, o incensatório, o negócio de queimar lá o incenso, o altar, né, enrolava tudo, montava, desmontava tudo. Era um trabalho puxado. E de repente fazia toda essa rotina, daí dormia, acordava no outro dia cedo, agora a nuvem está andando de novo. E daí vai lá os levitas, porque a arca ela era a última a sair e a primeira, né, a entrar. Ela vinha na frente, depois ela saía por último. Daí corre lá os levitas para desmontar tudo aquilo, desmontar o tabernáculo, enrolar tudo de novo no plástico bolha. A mulher catando o rebanho, pegando o moleque. Cadê a criança? Sumiu, né? Vai contar todos os filhinhos, né? 1, 2, 3, está todo mundo aqui. E sai correndo. Imagina como é que é. Era corrido. Mas essa soberania, ela é a vontade livre de Deus. A gente tem que dar a liberdade para Deus agir na nossa vida, mesmo que seja para fazer isso. Quantas pessoas a gente conversa e como é que você está? Ah, filha, tem uma correria, menina. Glória a Deus pela correria. Porque quando está aquele marasmo é ruim, né? Também. Nossa, a hora não passa. O tempo não anda, as coisas não se resolvem. Então, está bem pela correria. Reconhecer, então, e ser submisso, independente. Hoje em dia, infelizmente, se a pastora chega aqui e fala, ó, vai vir aqui amanhã todo mundo lavar, nós vamos esfregar esses bancos aqui, tudo a seco, né? Vamos fazer um mutirão. Quem vem? Os 3, 4? Se vir. Tá bom demais? Se vier 4, tá bom demais. Oi? Né? Não sou pago para isso, né? A gente ouve muitas vezes, gente, me dói no coração. Me dói no coração. Isso eu Solange falando, tá? Não estou falando em nome da pastora nem do pastor. Eu estou falando. Quando a gente às vezes tem algum trabalho, tem alguma coisa para levantar, e a pessoa fala assim, mas não sou obrigado, sou voluntário. Mas aqui o papel de montar e desmontar e seguir. Às vezes é voluntário para mim, que nem a minha equipe, o diaconato, a recepção, é voluntário para mim. Realmente está fazendo um favor para mim de me ajudar, de cumprir a escala, de limpar a igreja, de recepcionar as pessoas. É voluntário para mim, sim. Mas está trabalhando para o maior patrão do mundo. O patrão mais rico que tem, que pode te dar o melhor salário de todos, que é a sua vida eterna.
Então esse pensamento, eu não vou porque eu sou voluntário, gente, desculpa, tá, pastora? Saí. É a dor de garganta que faz isso. Na prática, o que nós temos que fazer é desarmar a nossa tenda e seguir conforme Deus quer que a gente faz. Então tira essa carranca, tira a teimosia da sua vida. Eu tenho que fazer isso também. Desarmar essa tenda, tirar toda essa carcaça de proteção que a gente junta em nós, para que Deus faça a vontade dele prevalecer. Mesmo que seja, monta barraca, desmonta barraca, monta barraca, desmonta barraca. Dá volta, 40 anos no deserto, não tem problema. E é o que leva a gente para o quarto e último ponto. Quando você vive em plena dependência de Deus, você tem prazer em servir. É gostoso servir a Deus. O versículo 23 fala assim, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Nesse meio tempo, eles cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, aquelas anunciadas por Moisés. A vida deles não era só montar e desmontar a barraca, eles cumpriam todas as obrigações, a sua rotina de vida, de trabalho, de cuidado de crianças, a sua rotina de prestação do culto em si, a prestação de adoração a Deus. Eles viviam, Lucas 12:35 fala assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, não deixa o desânimo te bater. Mas eu estou no deserto, está ruim, está demorando. Sabe aquela velha história do escravo? Mas no Egito tinha cebola. Tá, mas não deixa o desânimo bater. Mantenha a sua candeia acesa, mantenha a sua chama acesa. E é por isso que tantas vezes a gente chama a pessoa para cá, junto, uma brasa junto da outra, ela se mantém quente. É fácil acender um braseiro com um monte de carvão em brasa. É gostoso, esse sentimento ele é bom, viva isso, experimenta isso. Debaixo da nuvem de Deus nós temos alegria, nós temos paz em servir a Deus, nós temos gozo por fazer a vontade dEle, quer seja no deserto, ou quer seja num palácio. Independente de onde for, é motivo de alegria poder servir ao nosso Deus. É motivo de alegria poder dizer: eu estou aqui, Senhor, usa-me, a mim, conforme a sua vontade, o seu agrado. Deus quer o melhor para o seu povo. Foi assim com o povo de Israel, e é assim com cada um de nós. Ele quer o melhor para a gente. Nós somos seus filhos por adoção, né? Efésios já fala sobre isso. Então nós temos as mesmas regalias, nós temos os mesmos direitos que esse povo daqui. Então cadê a minha nuvem? Basta experimentar a plena dependência. Basta eu montar o meu tabernáculo. Porque assim que eu monto o tabernáculo, é imediato. Na minha casa, assim que Deus vem fazer morada, é imediato. A nuvem vem. Chame Jesus para você, para morar em você. Faça do seu corpo a morada do Espírito Santo. Faça-se cumprir a vontade de Deus. Quer seja acampar, ou quer seja marchar, cumpra a vontade de Deus. Salmo 23:6 fala assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a minha promessa para Ele. Faça dela sua promessa para Deus. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para nós. Essa é a nossa promessa para Ele. A sua bondade, a sua fidelidade vai me acompanhar para sempre. Eu sei, eu recebo, eu tomo posse disso. Então, todos os dias da minha vida, eu voltarei na sua casa. Enquanto eu viver,
eu estarei te adorando, te cultuando. Essa é a consequência de um estilo de vida de plena dependência de Deus, onde a gente vive e experimenta as promessas do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Enquanto você fica de pé, enquanto a música toca, eu quero que você pense para você, responda para você mesmo. Na Bíblia, quais são as formas que Deus usou para dirigir o seu povo? Quantas são as formas encontradas na Bíblia onde Deus dirige a mim, onde Deus dirige a você? Quantos momentos passam na sua cabeça agora? O que Deus usa para dirigir sua vida? Ele usa a situação, Ele usa pessoas, Ele usa a sua fé, Ele usa a sua oração, a nuvem que acompanhava e trazia o refrigério durante o dia, o fogo que aquecia e confortava durante a noite. De que forma Deus dirige você? E qual dessas formas você tem deixado Deus dirigir você hoje? O que você quer de Deus hoje? Como você quer que Deus dirija a sua vida hoje? Na sua plena dependência de Deus, como você quer, ou como você precisa, ou como você necessita que Deus se manifeste na sua vida hoje? Agora é a hora dele falar com você. O que você busca lá no seu quarto secreto, o que você busca no fundo do seu coração, é isso que Deus precisa fazer para você hoje. Então deixa Ele te direcionar para a vitória dessa situação, sendo causa na justiça, sendo problema de saúde. Deus intervenha de uma maneira sobrenatural na vida dos seus filhos agora. Eu peço ao Senhor que o Senhor visite cada um de uma maneira muito especial. Vai de encontro, Deus, com as necessidades de cada um dos seus filhos. Visita, Senhor, cada uma das lágrimas, colhe elas, ó Deus, e traga para junto de Ti como bálsamo suave, como aroma suave, Deus, diante do Seu trono, diante do Seu altar, ó Deus. Dirige as nossas vidas, ó Senhor. Fala conosco hoje, nós nos colocamos, ó Deus, debaixo da Tua plena dependência, Senhor. E a partir de agora, quando o Senhor me disser vai, eu vou. Quando o Senhor me disser corra, eu vou correr. E quando o Senhor me mandar sentar e somente descansar diante de Ti, é assim que eu vou fazer. Me faça, ó Deus, a conseguir ouvir a Sua voz. Eu quero ser sensível ao Seu Espírito Santo. Eu quero ouvir, ó Deus, a Sua palavra. Fala conosco, Deus. Eu quero ouvir quais são os Seus desejos, quais são os Seus planos para a minha vida, para a minha família. Os meus amados que hoje eu penso, os meus amados que hoje que eu gostaria que tivesse debaixo das Tuas asas também, ó Senhor. Toque neles. Toque na minha família, Senhor. A Sua igreja que hoje se coloca diante de Ti, ó Deus. E peço para que o Senhor nos dirija da forma que o Senhor achar necessário. Nós estamos dizendo, ó Deus, eis-nos aqui. Envia cada um de nós naquilo que é o Seu sonho, aquilo que é o Seu projeto, aquilo que é o Seu desejo para cada um de nós. Ó Senhor, nos envia a partir daqui. E nos dirige, ó Senhor, da forma que o Senhor julgar melhor. Nos dirige da forma que o Senhor julgar necessário. Porque eu estou aqui para receber a Sua proteção. Eu estou aqui para receber a Sua orientação. Eu estou aqui
para desfrutar do descanso que vem do seu Consolador, o amado Espírito Santo, que hoje habita em cada um de nós, o seu povo aqui nessa igreja. Eu venho aqui para dizer que eu me alegro em te servir, que eu me alegro em te adorar, e a sua igreja, que assim seja. Deus, te sirva com amor, te sirva com alegria, e possa mostrar ao Senhor os grandes feitos que o Senhor tem feito para cada um de nós. De todas as vezes que o Senhor nos tirou da escravidão, nos tirou da prisão, nos tirou do cárcere, o Senhor, Ele nos fez caminhar, mesmo que seja em deserto, mas o Senhor nos fez caminhar seguindo rumo à terra prometida, seguindo a direção que o Senhor escolheu para cada um de nós. E hoje, Deus, diante do seu trono, hoje diante do seu altar, eu recebo a terra que o Senhor prometeu para mim, e eu quero viver, eu quero desfrutar o melhor dessa terra, em nome de Jesus. E todos digam amém.